Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez, de aprender no curso de capelania. Gostaria que você, neste momento, não deixar de curtir, não deixar de compartilhar com mais uma e com mais 5 pessoas, para que possa estar conosco, aprendendo e crescendo no conhecimento. Hoje nós iremos aprender no curso de capelania e também o carceraria. Mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal para que você não possa perder nenhuma informação. Amém? A capelania prisional ou carceraria é aquela realizada nos presídios, delegacias e seccionais. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Está lá em Isaías, no capítulo 61 e no versículo 1 e o 2. O Senhor, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Ele me ungiu, Ele te ungiu, para que possamos fazer a obra do Senhor, pregoar e fazer a obra de evangelismo, também a obra missionária. Aonde? Nas prisões, nos cárceres, nas delegacias, não só apenas nos hospitais, não só apenas na empresa, não só apenas no escolar, mas também no carceraria, do prisional, aonde as almas se encontram hoje, precisando uma palavra de consolo, uma palavra que possa acalmar o coração deles, aonde se encontram hoje. E a capelania prisional atua nos presídios conforme ordena o Senhor em Hebreus. Está lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 3, que diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós, mesmo em pessoa, fosseis os maltratados. As pessoas hoje se encontram presos, sofrem com maus tratos e também eles são maltratados, às vezes no alimento, às vezes no banho, até no higiene, mas não só apenas fisicamente, mas também espiritual. Lá eles precisam da minha e da sua ajuda, para que nós possamos levar a palavra, possamos levar uma oração, mas o principal, que é a palavra de salvação para a vida deles que se encontram naquele lugar. Nossa missão como capelães é cumprir esta ordenança do Senhor, sem restrições, sem hesitar. Na capelania prisional, nossa missão consiste em levar a palavra que liberta aos que estão cativos, isto é, até trincheira final, onde o inimigo leva a vida humana à situação mais degradante possível. Como falei, nós temos que fazer esta missão, nós temos que cumprir o que a palavra de Deus diz, que ide, pregai a toda criatura. Nós temos que levar a palavra que liberta aos cativos que estão no cativeiro, nas delegacias, nos presídios. Nós temos que cumprir o chamado que Deus tem em nossas vidas. Amém? Para isto, não importam as circunstâncias, tampouco o delito cometido pelo preso. O que conta realmente é que o Senhor Jesus está conosco no cárcere e ama muito
a cada uma daquelas vidas. Lembre-se do que o Senhor falou: estive preso e foste ver-me, né? Jesus, ele não está preocupado o que a pessoa cometeu, mas sim o que a pessoa hoje se encontra, né? Nós não podemos olhar o que a pessoa fez para o que aquilo que ele fez para estar hoje no presídio. Nós temos que olhar para a vida dela, né? É uma alma, é nosso irmão em Cristo, mas para isso eles precisam de uma palavra de salvação, precisam de uma palavra de libertação, precisam de uma palavra que possa trazer eles para a presença de Deus, né? Para isso, preciso que eu e você possamos ir até essas pessoas. Com esses ensinamentos, o Ministério da Capelania Prisional entende que o Senhor quer alcançar não somente as pessoas enfermas e em tratamento nas internações hospitalares, mas também as pessoas que se encontram em regime prisional, né? Como falei, não podemos só apenas levar uma palavra e fazer a obra de missionária, a obra de capelão e também evangelismo somente nos hospitais. Temos que levar também nos presídios. Até no presídio há pessoas com enfermos, né? Nós temos que ministrar a palavra de cura para essas pessoas. Camelucci, um importante jurista italiano, afirmou que a solução para o preso não está nos livros de ciência, mas sim no livro de Deus, que é a Bíblia, né? Porque é a palavra de Deus que nos dá a salvação, que cura, salva, liberta, que restaura o homem. A Bíblia é uma bússola que nos leva um caminho, né? Que Deus nos dá o direito de nós escolhermos se o caminho da vida ou da morte, ou da bênção ou maldição. Deus nos dá um conselho de vida, mas nós temos que decidir o que nós queremos. Mas muitas vezes as pessoas acabam para um caminho errado. Por isso que hoje se encontra nesse estado. É preciso que eu e você levamos, né, uma palavra para que eles possam parar, né, e pensar que aquilo que ele fez, que ele está desagradando a Deus. Aquilo que o que ele fez é errado, mas nós possamos fazer esta obra de capelania. Objetivos gerais da capelania prisional. Primeiro, acompanhar o preso em todas as circunstâncias e atender às suas necessidades espirituais, dando assistência espiritual também a seus familiares. Nós temos que acompanhar, né, o preso, mas não só apenas a vida dele ou dela, mas nós temos que zelar, nós temos que cuidar desta alma, né, e cuidar a vida dela espiritualmente, mas não só dela, mas também da família. A família também precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda. É preciso que eu e você, né, possamos agarrar, possamos abraçar essas pessoas, porque ele ou ela, até mesmo criança, são almas, né? 2. Verificar as condições de vida e sobrevivência dos presos. Tem presos que acabam passando por esta luta, essa dificuldade, até mesmo numa vida financeira. Às vezes a família não tem condições de levar aquilo que ele ou ela precisa, mas a igreja tem que fazer o quê? Uma arrecadação, fazer uma campanha de alimento, uma campanha de roupa, né? Até mesmo
uma campanha de coberta, que possa fazer a campanha até de produtos, né, higiene, porque lá dentro eles precisam do nosso apoio, precisam, né, eles têm que ver que a igreja é para isso, abraçar a comunidade, abraçar, né, o povo de Deus. A terceira, priorizar a defesa intransigente da vida, bem como a integridade física e moral dos presos, né? A igreja nós temos que priorizar a defesa, nós temos que não somente a física, mas também no moral dos presos, que acabam, né, entrando por esse caminho, que nós temos que ajudar eles. O quarto, intermediar relações entre presos e familiares. Nós temos que ter, assim como o marido, né, ele tem relações com a tua esposa, né, como intimidade. O que eu quero dizer aqui? Que você possa também, né, se relacionar com o preso e a família. Como assim? Que nós possamos cuidar, né, como se fosse da própria família, né? Ali eles estão precisando do nosso apoio. Às vezes eles, né, param e pensam: minha família me abandonou, amigos me abandonaram, mas a igreja tem que ir abraçar como se fosse a tua família, né? Para que eles possam saber que a igreja está ali com ele e com ela, né? Quinto, educar os presos no Evangelho de Jesus Cristo, levando a salvação até eles, né? A igreja tem que ensinar o caminho da salvação, o caminho da renúncia, o caminho, né, que eles possam chegar a Deus. Como falei, o profeta leva a Deus até ele ou ela. Agora, o sacerdote, o pastor, ele leva a esta pessoa até a Deus. Que nós possamos levar a essas vidas no caminho de Cristo, né? Existem dois caminhos, que é o caminho largo e o caminho estreito. Para que eles possam, né, caminhar, eles têm que caminhar um caminho estreito que leva até a Cristo, né? E o sexto, acompanhar seu processo de discipulado dentro do Evangelho de Cristo. Nós temos que discipular a ele ou ela, para que também, quando haver o momento certo, no dia do batismo, né, nas águas, para que possa morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas é preciso que você possa discipular a essas almas, né? Atividade permanente, praticada pelos capelães. Primeiro, visitar os presos, especialmente quando doente, nas enfermarias ou nas celas de castigo ou de seguro, né? Nós temos que visitar a essas pessoas. Tem presos que estão doentes, não só apenas fisicamente, mas também espiritual, como aconteceu lá na palavra de Deus, que a sogra de Pedro, ela estava tão doente, mas tão doente, que Jesus colocou as suas mãos, logo imediatamente, né? Ela foi curada e saiu vários demônios. Ou seja, tem pessoas que estão doentes, além de fisicamente, mas também tem espiritualmente. Existe demônios por trás disso. É preciso que você se capacite, se prepare, que você possa jejuar, orar, se consagrar, meditar dia e noite a palavra de Deus, obedecer a palavra, que você possa viver aquilo que você está pregando, para quando você for visitar a um deles, né, que você possa
levar a palavra de salvação. Se houver manifestação ali, você possa, né, expulsá-lo em nome de Jesus, para que esta alma possa ser liberto, né, desse espírito das trevas. O segundo, celebrações de encontros de reflexão em círculo bíblico ou orações, né, que você possa ali fazer um grupo para que possa, né, fazer um círculo de ensinamento da palavra e também ajudar a ensinar a orar, porque para que eles possam aprender e possam também praticar, não somente lá dentro, quando eles, né, ou elas sair, que eles possam falar assim, olha, eu aprendi, né, estou praticando e vou continuar praticando. Assim que ele, o homem, a mulher de Deus, o capelão, o capelã, me ensinaram, eu vou ter que fazer o quê? Também, assim que eu aprendi, vou ensinar a outras pessoas a fazer, né, que tem que ser feita, que é a meditar a palavra de Deus, né, obedecer a palavra, praticar a palavra, mas não só isso, também orar. A oração é a chave da vitória. O terceiro, atenção especial às áreas de extrema violência nas prisões. Temos que ter muita atenção, né? Há também violência nas prisões, que nós possamos, né, ajudar estas pessoas, que às vezes acabam cometendo algo e, né, nós temos que aconselhar. O quarto, sensibilizar as comunidades sobre os problemas dos presos e mostrar o valor da capelania carcerária. E o quinto, fazer parcerias e relacionamento de trabalho com os poderes públicos e com o Ministério Público. Nós temos que fazer parceria, temos que fazer ali, conversar com eles, para que possa ter apoio também, para que eles possam, né, receber, né, que eles possam aceitá-lo, o capelão levar também o Santo Evangelho no público ou no Ministério Público, né? Existe vários trabalhos de capelania que você possa estar, né, fazendo, né, conforme que deve ser feito, mas sempre respeitá-lo as autoridades. O poder da oração na visita do capelão ao presídio. O capelão é um agente de Deus, portanto, ele deverá manter-se sempre em oração, pois dentro de um presídio encontram-se vários demônios junto aos presos, né? Como falei aquela hora, quando você for, né, no presídio, antes de você ir, faça um propósito. Ore, jejua, se consagra, medita a palavra, né? Que você possa praticar aquilo que você está pregando. E quando você for orar, sempre vai haver manifestação de espírito das trevas, né? Existe casta de demônios que só sai jejum e oração, né? Quando você vai no presídio, você está mexendo com o inferno. Você está mexendo, né? Como tem um monte de abelha no meio dali do mel. Aí quando você vai mexer aquele mel ali, as abelhas começam a querer te atacar. É assim que é no mundo espiritual. Quando você vai mexer, né, aquela quando você vai tentar libertar aquela alma das garras do inimigo, né, vai vir com tudo, os demônios. Aí quando aquela alma, né, que está ali preso nas garras, quando você está ali lutando espiritualmente, o corpo dela não vai aguentar. Se tiver muita carga negativa, vai se manifestar. É preciso que você, quando você for orar, né, quando você for orar aquela pessoa, nunca ore com o olho fechado. Ore aos olhos abertos,
para que nada possa acontecer com você, nem possa acontecer nada com aquela pessoa. Se tiver alguma coisa perto, né? Se você for orar com os olhos fechados, aquela pessoa pode acabar se machucando, acabar se arranhando, acabar se furando, senão pode trazer um grande, né? Você pode acabar trazendo um grande, como é que fala? Problema para a sua vida. Você está lá para ajudar, mas se você não vigiar, né? Você não vai ser mais, não vai ter mais o direito de poder entrar lá dentro. Vai ser sempre impedido, né? Você vai ter, não vai ter mais o direito de ir e vir. Por isso que tem que ter vigilância. Demônios que agem na área da mentira, da prostituição, de homicídio, de roubo, de estupro, de brigas e da morte, e etc. Né? Os demônios, eles agem muito nessas áreas. Quando a pessoa for conversar com você, o que ela cometeu, né, no passado, estas áreas que o inimigo trabalha. Se você for orar, colocar esses nomes no meio, vai haver, né, vai cair por terra todos os demônios. É preciso que a palavra que liberta, mas também é preciso que você expulsa em nome de Jesus. Amém? Portanto, o capelão deverá manter-se em oração e consagração total. O poder da oração é muito grande e importante para a evangelização. É através da oração que os demônios são expulsos e os presos são libertados. É neste momento que começa a atuar o Espírito Santo nos corações dos presos, fazendo com que se arrependam e aceitem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Quando você começa a expulsar os demônios, aí quando a pessoa está para ser liberto, o Espírito Santo já entra no coração daquela pessoa. Aí é o momento que a pessoa começa a chorar, começa a haver arrependimento. É a hora que você tem que fazer o apelo para que essa alma seja salva por Cristo. Se Jesus voltar ali, aquela alma está ganha, né? Relacionamento do capelão prisional com o preso e os funcionários. O capelão prisional sempre deve manter-se a sua ética e postura cristã com presos e os funcionários do presídio. O capelão não deve ter exageros nem normas e rotinas com os presos, mas sim submeter-se às normas do presídio e principalmente ter flexibilidade quando for ministrar cultos os detentos, né? Que você possa ter uma postura de capelão, que é assim que você tem que respeitar as autoridades, mas também as autoridades têm que te respeitar, porque você é um capelão que está fazendo a obra assistência religiosa dentro do presídio, e que você possa também se comportar, né? Que você possa também submeter-se às normas do presídio. E outra coisa, nunca age, né, desta forma. Quando um presídio, o preso que está no presídio, querer te pedir um favor, né, que você possa pegar a carta, levar para a tua família, nunca faça isso. Senão vai trazer um grande risco de problema para a sua vida. Nunca pegue nada do preso para querer levar para a família, né? Se ele te pedir, você fale: eu não posso estar fazendo isso, porque se eu fazer,
e eu não vou poder mais estar aqui para trazer a palavra do Senhor Jesus para a sua vida, né? Se acontecer ali do nada, se você for pegar, se um policial delegado ver, você vai, né, vai atrapalhar muito a sua obra de capelão. Amém? Nunca aceite, nunca pega nem nada que o preso for querer te pedir de fazer um favor. O capelão deve estar sempre em harmonia com agentes penitenciários, policiais e autoridades policiais, para que seu trabalho seja eficiente. Para tanto, ele deve manter sua educação e comportamento exemplar, saber ouvir e falar na hora certa, pois uma das maiores bases para manter esse relacionamento sólido é frequente e agir com moderação e caráter formado. Que você possa, antes de pensar de falar, saiba a ouvir primeiro, para depois você falar, né? E que você possa ter comportamento de capelão e como um homem e uma mulher de Deus. Que você possa dar bons exemplos e também dar o bom testemunho, para que quando você estiver lá, que eles possam ver que você realmente é um capelão, né? Que você realmente é um homem e mulher de Deus. E que eles possam ver, né, o grande, a nossa testemunha, o nosso caráter é maior pregação, né? E que se haver também um policial ou o delegado ou quem estiver lá vai querer também, né? Pode haver que eles possam querer também se entregar, né? No momento ele está fazendo uma oração ao preso, e pode haver que, né, se o Espírito Santo tocar no coração deles, eles possam, né, se entregar também, querer aceitar Jesus como único Salvador suficiente. Amém? Sempre fique preparado, capacitando cada vez mais. Leia, medita, né, dia após dia, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, Bíblia, também nas apostilas, se você adquiriu no curso de capelania. O capelão deverá conter em seu caráter 4 qualidades fundamentais: a competência de capelania e seu próprio caráter. Nós vamos aprender aqui agora 4, né, fundamentos para que o capelão deve, né, conter o seu caráter. Primeiro, ser uma pessoa de extrema oração e vigilância. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17. Orar, né, sem cessar, orar todos os dias. Que você possa ter uma vida de oração. Mas também não adianta você orar se você não tiver uma vida vigilância. Não adianta orar se você não vigiar. Primeiro, vigie, depois ore. Segundo, consciência de que é um embaixador de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20. Né? Você é embaixador de Cristo. Você é um discípulo e você tem que fazer a obra do Senhor lá no presídio. Terceiro, ser uma pessoa dedicada e consagrada a Deus. Está lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21. Você tem que se consagrar, afastar as coisas da terra, afastar as coisas do mundo e buscar, né, as coisas do céu. Ou seja, consagração quer dizer separação de tudo. É onde você vai abrir o propósito, vai abrir o jejum e você vai estar se consagrando para Deus. E quando você estiver se consagrando, né, orando, jejuando, que você não possa estar no meio, né, de coisas que vai tirar a sua atenção, que você possa ficar totalmente ligado com Deus. Quarto, ser sensível ao Espírito de Deus.
né? Você tem que ser sensível. E outra coisa, nunca deixe de ter intimidade com o Espírito Santo. Converse com Ele, né? Como se você estivesse conversando com alguém fisicamente. Tenha intimidade com Ele, né? Com o Espírito Santo, também com o Pai e Jesus. Os três são um só, mas que você possa ter intimidade com os três, principalmente com o Espírito Santo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, também Efésios, no capítulo 5, versículo 18, e também Atos, capítulo 4, e no versículo 31, né? Visitação prisional. Na prática, devemos observar algumas formas de linguagem que facilitarão assistência ao preso devido à sua condição de estado psicológico. Nós temos que saber o que falar. Temos que saber o que você vai conversar com eles. Tem presos que estão com problema, né? Psicológico, né? Até mesmo emocional. Tem preso que tem problema com o problema que ele cometeu e hoje, né, ele está com sérios problemas, que às vezes que a mente está perturbada e que você tem que saber o que você vai falar, para que você não possa, né, tem o preso que, dependendo do que você falar, ele pode acabar se irando, né, querer te ofender, querer te machucar. É preciso ter vigilância aquilo que você vai falar. Tem que saber o que falar. Primeiro, não pergunte a um prisioneiro na frente dos outros presos sua razão de estar na cadeia. Nunca faça isso, né? De perguntar algo o preso na frente, né, de outro preso. Segundo, evite fazer muitas perguntas pessoais. Você tem que evitar. Evite perguntas. Terceira, dê sua testemunho de cristão e também convicção. Mas que você possa dar o testemunho daquilo que você, né, que Deus fez na sua vida. Mas não conta o testemunho para um preso de testemunho de outra pessoa. Conte o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida hoje, né? Para que você, como está aqui hoje no Evangelho. Quarto, demonstre interesse genuíno no prisioneiro e em seu bem-estar, né? Você tem que demonstrar a ele ou ela que você realmente tem interesse de estar ali, né, cuidando daquela alma. O quinto, saiba que muitos prisioneiros podem se sentir esquecidos ou abandonados devido à falta de visitante. Às vezes que tem o preso nem tem visita, não recebe visita à família, mas como você é o capelão, né, evangélico, vai estar fazendo nesta obra dentro do presídio e que você possa ser, né, como fosse a família dele ou dela, que você possa acompanhar esta alma, né? Ele está passando um momento de que está sentindo que está esquecido, abandonado pela família, mas a igreja do Senhor está aqui, né, para que possa, né, ajudar essas pessoas. O sexto, há uma tendência entre eles de não aceitar a responsabilidade de seus atos e de que culparem os outros pela situação. Tem preso que eles não se responsabilizam naquilo que ele cometeu. Às vezes até coloca a culpa em outras pessoas, sabendo ele ou ela que cometeu.
Sétimo, não deixe que a religião domine a sua visita. Você vai estar indo como capelão. Você não vai lá levar a placa de igreja. A minha igreja é melhor do que a outra igreja. Não. Você está ali como capelão. O santo evangelho. Você vai levar o evangelho do Senhor para aquela pessoa. Você vai falar amor de Cristo, mas você não vai falar a placa de igreja. Até porque nenhuma placa de igreja não vai subir. O que vai subir é eu e você de ter uma vida santificada, né? De uma vida de renúncia, que você possa discipular estas almas, para que tenha uma vida, né, diante de Deus, também diante da igreja, com bom caráter, com bom comportamento, como cristão. 8. Não dê o seu endereço ou telefone ao prisioneiro. Nunca dê o seu endereço nem o seu contato. 9. Demonstre que você está interessado nele como gente, ou seja, pessoa, e não pelo motivo de sua internação. Que você possa, né, demonstrar que você tem o interesse de ajudar essa pessoa. Se ele ou ela quiser aceitar, né, que você realmente quer ajudar, se não quiser, você vai fazer o quê? Vai lavar as suas mãos, né, sacudir os seus pés e entregar na mão de Deus. Agora, se ele ou ela aceitar, aí você tem que, né, cuidar, amar, zelar esta alma. 10. Aprenda os regulamentos da instituição e obedeça rigorosamente a eles, né? Nos presídios, nas delegacias, até mesmo nos hospitais, sempre tem regime, tem o que pode e o que não pode, né? Você sempre obedeça. Se uma autoridade falar que pode ou não, você tem que obedecer. Até porque foi Deus que colocou eles aqui na terra, né? Tá lá em Romanos. 11. É recomendável visitar prisões em grupos, que você possa formar um grupo de capelão, né? Que você possa ali fazer a missão lado a lado de alguém. Até porque Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele enviava 2 em 2, que você possa ter um grupo que seja você mais uma pessoa, ou mais 3 ou 5, né? Que antes de você, essas pessoas, ir no presídio, nos hospitais, né? Que você possa aconselhar, né? Falar o que pode, o que não pode, e para que não haja bagunça, né? E quando for orar, ore uma pessoa só, não ore todo mundo junto, senão vai acabar atrapalhando muitas coisas nos presídios, né? Senão você vai perder. Se você quer usar a sua autoridade como capelão, né, você tem que demonstrar que você realmente é um capelão. O 13. O 12. É importante que a visita seja homem para homem e mulher para mulher. Se você for, né, se você é o capelão homem, que você possa fazer visita nos presídios aonde estão os presos homem. Agora, se for mulher, né, capelã, você possa fazer visita nas mulheres. Amém? O 13. Ao aconselhar, seja cuidadoso, prudente, equilibrado, né? Seja prudente, dê um conselho, né, de equilíbrio,
Tem que saber o que você vai falar, tem que saber o que você vai expressar a ele ou ela. 14. Esteja atento aos sinais de perigo indicado pelos agentes penitenciários ou dos próprios sentenciados. Sempre esteja ligado nisso. Sempre, né, fique atento nos sinais de perigo. Ali, às vezes, pode ter uma plaquinha, ou ter um pedaço de papel escrito, ou até mesmo um deles pode te comunicar, né, que você pode ficar atento. O 15. Quando abordar um prisioneiro, não seja insistente, né? Não ficar insistindo. O que você fez, o que você não fez, ou por que você está aqui. Nunca insista, nunca aborda, né? Nunca coloque o preso contra a parede. Não, você está ali como capelão para ajudar, não para atrapalhar e não para piorar. 16. Esteja sensível ao problema de cada interno, saber ouvir, pratica empatia. O 17. Procure usar linguagem clara com segurança, né? Quando você for falar, usa a tua linguagem, a verdadeira linguagem e com segurança. Não use, né? Vamos colocar aqui, existem pessoas que tá falando normal. Quando pega uma oportunidade, né? Quando der um microfone, piorou. Aí começa já a trocar de linguagem, começa a querer falar bonito, começa até, né? Parece que coloca alguma coisa aqui na garganta, começa a querer falar bonito. Nunca faça isso. Seja simples, sincero, né? E verdadeiro. Porque você falando com linguagem clara para que esta pessoa possa entender e com total segurança vai fazer o efeito. Agora, se falar de qualquer maneira, né, de querer falar bonito, aí vai te atrapalhar e muito. 18. Evite o máximo fazer alguma promessa. Nunca faça promessa se você não for cumprir. Seja um homem, uma mulher, de uma só palavra, sim, sim ou não, não. Rebelião. Quando em caso de rebelião, recomenda-se manter a calma. Geralmente o início do motim é o momento mais estressante. Trata-se da maneira do rebelado se comunicar e expressar o seu sentimento de raiva, revolta com o sistema prisional. Neste instante, ele irá fazer de tudo para chamar a atenção das autoridades competentes e da mídia, né? O direito e deveres do capelão. A. São direitos, né, do capelão ter acesso garantido aos locais para desempenho de sua missão. Você, capelão, você tem o direito, o dever garantido de acesso em todos os locais, né? De fazer a missão em locais pública ou local, né? Onde tem poucas pessoas, bastante pessoas, não importa o local, que você possa fazer a obra do Senhor, que seja no presídio, no hospital, nas casas, nas ruas e o comércio. O que importa é você ter o teu garantido acesso, né, qualquer local. Ser respeitado no exercício de sua função. Você tem que demonstrar, né, que você está praticando o exercício da assistência religiosa, capelão, para que a pessoa possa te respeitá-lo. Não ser discriminado em razão de sexo, na raça
cor, idade ou religião que professa. Nunca vá, né, querer fazer a obra de capelão, querer, né, separar. Vamos usar aqui de exemplo. Eu sou da Assembleia de Deus, não vou fazer a obra de capelão com o irmão que é católico. Não, eu sou da Assembleia, eu não vou fazer a obra de capelão para a pessoa de candomblé. Não, nunca faça isso. Leve o evangelho para a Assembleia, leva o evangelho para o macumbeiro, né, católico, em todas as pessoas. O que você tem que fazer é cumprir e pregar, né, a toda criatura. Não adianta você escolher quem você vai pregar, você tem que pregar para todos. Não discriminar da cor de pele, a idade ou religião, né? O B, são deveres do capelão. Quais são os deveres? Acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou segurança do ambiente hospitalar, prisional ou outro, né, no qual desempenha sua atividade. O que você tem que fazer? Respeitar as regras de higiene e paramentação do ambiente hospitalar, prisional, outro local, né, no qual desempenhe suas atividades. Sempre zelar pelo cumprimento das leis e do país. Sempre você tem que obedecer às leis, né, do país, da cidade que você mora. Executar a capelania sem discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião, tendo em mente a sua missão de confortar e consolar o aflito, seja ele quem for. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ser um capelão de honra, um obreiro aprovado, que você possa ser um exemplo e também de bom caráter, que você possa levar a palavra de Deus a toda criatura, aonde você estiver, que seja ele, seja ela, até mesmo uma criança, possa ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, que eles possam ver, né, Deus na sua vida, que eles possam se entregar de corpo e alma para Jesus, e que você possa cuidar, né, dessas almas, porque uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Por isso que você tem que cuidar desta alma, zelar, né, estar acompanhando, né, dia após dia. Se não foi no culto, vá visitar esta alma, né, saber o que está acontecendo, o que está precisando. Às vezes, tem pessoas que ficam calados, né, não conversa, não desabafa. É aí que você tem que cuidar dessa pessoa, saber o que está passando, né, chamar, ter o diálogo, para que ela ou ele possa confessar e é o momento que estou precisando de ajuda, de um abraço, de amiga, né, e querer ter alguém que, seja ele ou ela, possa acreditar, né, e saber que pode contar com o capelão. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever aqui no canal e não deixe de curtir e compartilhar. Amém? Deus abençoe sua vida. Lá na descrição tem o link do grupo do WhatsApp, onde que eu anuncio os cursos de capelania, também curso de teologia com mega promoção. Sempre eu anuncio curso gratuito. Amém? A paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.